Olá, esse é mais um D24 em debate. E o tema desse programa é a greve na Universidade Federal do Amazonas. Para falar sobre esse assunto, o D24 em debate conta com as presenças da integrante do Comando Local de Greve da ADUA, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas, professora Ana Cristina Martins, e do diretor financeiro do Diretório Central dos Estudantes da UFAM, o DCE, André Moraes. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês falassem inicialmente, assim, de maneira bem breve, quais são os principais problemas hoje enfrentados, tanto pelos alunos quanto pelos professores na Universidade Federal do Amazonas. Começa com a senhora, professora Ana Cristina. Ok. Nós agradecemos, em primeiro lugar, o convite, o espaço para que possamos veicular informações acerca do movimento grevista, do que está acontecendo no contexto da universidade nesse momento, e esclarecer ao máximo ao telespectador sobre as dúvidas que ainda pairam no ar sobre esse processo. Né? Bem, em primeiro lugar, o que leva a universidade a um movimento grevista? Né? De setembro de 2012 para cá, nós tivemos, após um término de greve, um processo de tentativa de discussão com o MEC para discutir os desdobramentos que haviam sido acordados inicialmente durante tentativas de negociação, que na verdade não ocorreram, porque o que foi negociado ao final da greve de 2012 está relacionado à pauta de um outro sindicato, que não é do ANDE Sindicato Nacional, ao qual a ADUA se constitui numa seção sindical, e nesse interstício de 2012 para cá, ocorreram 15 reuniões agendadas com o Ministério da Educação, e o que aconteceu foi que, em várias dessas reuniões, o MEC dizia que não tinha resposta à nossa pauta e, inclusive, na reunião mais recente, agora em maio, antes da deflagração da greve em nível nacional por outras universidades que estão vinculadas ao ANDES, que inclusive desconhecia, né, o último encaminhamento de pauta que tinha sido protocolado ao MEC. Quais são as principais pautas que os professores reivindicam? Bem, primeiro, a questão relacionada à defesa da universidade pública e gratuita, que nos últimos anos tem se tornado cada vez mais precária em termos de financiamento. Em relação à nossa pauta de reestruturação da carreira, porque a carreira que foi acordada pelo outro sindicato junto ao MEC não condiz com aquilo que nós estávamos discutindo ao longo dos últimos anos. A paridade entre ativos e aposentados, uma vez que o professor, quando aposenta, mesmo após décadas de serviço, ele tem, não só o professor, mas todo trabalhador, tem o seu salário reduzido substancialmente. Contra a precarização do trabalho docente também, uma vez que essa decisão do Supremo de permitir que haja contratação de professores como uma via através de organizações sociais vai mexer com outro ponto de pauta nosso, que é a autonomia, a defesa da autonomia da universidade pública, que não é autonomia financeira, veja bem, né? É autonomia no que diz respeito às questões didático-pedagógicas científicas, para que nós possamos realizar o trabalho no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão da melhor forma possível. Entendi. André, para você, quais são, assim, você que representa uma entidade da classe estudantil, quais são os principais problemas hoje que você vê na UFAM? Bom, primeiro tem que agradecer esse momento importante que a Rede Diário proporciona para toda a sociedade em geral, que a UFAM, ela alcança toda a sociedade. O DCE vem aqui não só falar coisas que achismos, como a gente fala. Nós fizemos na gestão anterior, o DCE quer ouvir você. Foi um mapeamento geral dos problemas da universidade. Esse mapeamento encontrou que o principal problema da universidade hoje é a infraestrutura. A infraestrutura e recursos humanos, a infraestrutura predial, a infraestrutura da qualidade do RU e várias outras demandas estudantis. A gente sabe sim que a universidade tem muitos problemas, mas no momento, na conjuntura econômica do país, não é o momento da greve. Nós entendemos sim, professor, as reivindicações dos profissionais de educação, tanto professores quanto os técnicos, mas no momento em que a gente vê um desgoverno de uma presidente que não representa mais nem o seu próprio eleitorado, contem com aquela pesquisa de
10% daquela avaliação, né? Nós vemos esse desgoverno e a gente sabe que no momento adequado, essa greve pode não dar em nada. E sabe quem é o principal prejudicado? É o pai de família que precisa de um advogado formado e que não vai se formar por causa da greve na UFAM. Se greve fosse boa, não era todo ano. Era resolvida uma pauta e daqui a 10, 15 anos viria outra. Agora, o que não dá aos estudantes da UFAM a todo ano estarem assombrados pelo terror da greve. Teve essa questão da Assembleia, em que teve um grupo teve a divisão, né? Um grupo que não queria que os professores do interior, os votos dele contassem, a DUA queria. E eu queria saber, para a senhora e para você, André, essa decisão foi correta, foi justa? Ela representou mesmo a classe? Começa com a senhora. Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, né? A ferramenta greve, ela só é utilizada em última instância. Como eu mencionei anteriormente, houve várias tentativas de sentar à mesa com o MEC para negociar e esse retorno não aconteceu, né? E a greve, ela não é feita anualmente. Nós tivemos uma greve em 2005, só tivemos outra em 2012, né? E agora, essa retomada de pauta é justamente a consequência da falta de diálogo do governo. Então, veja bem, essa cisão que nós estamos vendo acontecer agora no seio do movimento, né? Ela não é provocada pelo sindicato em si. Ela é provocada pelas condições que estão postas, uma vez que muitas pessoas entendem que, numa conjuntura como essa, há outros mecanismos, por exemplo, que é o da mobilização. Mas, anterior à discussão do indicativo de greve, foi constituído um comando local de mobilização, que passou durante meses se reunindo, avaliando o contexto. Isso implicou em divulgação, convidamos, inclusive gostaríamos muito que os colegas que hoje estão se colocando contra a greve, nesses momentos do comando local de mobilização, tivessem se apresentado para aprofundar esse debate, para poder discutir realmente os problemas essenciais pelos quais a universidade passa hoje. Porque para ela trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, a universidade não é só ensino, né? Ela precisa de recursos e esse corte significativo de 9 bilhões de reais decorrente do ajuste fiscal vai trazer consequências severas para o cotidiano da universidade, além daqueles que já estavam acontecendo, né? O que significa uma paralisação cada vez mais gradual de algumas atividades. E nesse contexto, a Assembleia dos Docentes, que foi o fórum de deliberação que deflagrou a greve, né, teve momentos de tensão que começaram dia 26. Dia 26 de maio, nós tivemos uma assembleia em que foi questionado o cômputo dos votos dos colegas das unidades fora do interior, que são professores da universidade, tanto quanto nós, aqui na sede, né, e cabe destacar que o nosso sindicato nacional, tanto antes quanto a DUA, nós trabalhamos com assembleias como fórum deliberativo e assembleias presenciais. Como os colegas fora da sede têm que realizar suas assembleias nos seus locais de trabalho, né, era óbvio que os votos deles tivessem que ser computados, né, porque a universidade, desde 2007, com a implantação do Reúne, ela tem uma estrutura multicamp, né? E nós não podemos deixar de reconhecer isso, mesmo que, do ponto de vista político, do que tinha sido como trajetória anteriormente, isso não fosse levado em consideração, hoje a realidade é outra, né? Então, o professor das unidades fora da sede sofrem até mais dos problemas que essa precarização tem causado ao longo do tempo. Então, os votos computados no interior são legítimos, né? Há uma confusão de informações, porque alguns professores que estão liderando esse movimento antigreve que está causando essa cisão, tem como princípio que, por exemplo, um plebiscito poderia ser feito. Só que plebiscito é uma consulta, não é ferramenta de deliberação. E isso é utilizado pelo outro sindicato, que é o PROIFES, que considera voto por procuração, voto via internet, plebiscito, práticas que nós não adotamos na DUA nem no Sindicato Nacional. André, você tem uma visão diferente, né, dessa situação. situação. O que aconteceu foi o seguinte, você analisando o regimento da DUA, a partir do seu artigo 10 até o seu artigo 13º, não precisa ser o maior jurista do mundo para ver. Esse regimento da DUA deixa bem claro que na Assembleia Geral,
O voto é daqueles que estejam presentes e os ausentes vão ter que acatar a decisão da maioria. O que aconteceu foi que aqueles ausentes do interior, que também deveriam ter seu direito falado ali, mas que fizessem presente naquela Assembleia, e não da maneira autocrática, percebendo a derrota que o presidente da DUA fez, foi uma sequência de ilegalidade. A ilegalidade começou quando nós mesmos do DCE, quando eu presido uma mesa num conselho de entidade base, tudo que a Assembleia propõe para mim, enquanto presidindo a mesa, eu boto para votação. Isso é democracia, isso é a realidade que tem que ser feita. E a senhora sabe, professora, que não foi a realidade daquela Assembleia da DUA. Aquela Assembleia, todos os professores, no primeiro momento, pediram o quê? O plebiscito. Também entendendo e até concordando um pouco com o seu ponto de vista, talvez não seria o mais adequado. Mas aí, novamente, foi solicitado à mesa lá da DUA que fosse posta em votação a inclusão desses votos, como foi mencionado pela professora, que nunca aconteceu. Nunca os professores do interior votaram na Assembleia Geral ali do campus UFAM, na capital. E no momento em que você vê que a greve não ia passar, existe manipulação e existem artimanhas autocráticas que ferem a democracia. A senhora concorda, professora, com essas informações? Não concordo, uma vez que os professores que atuam fora da sede, nos seus respectivos locais de trabalho, têm suas assembleias reconhecidas, porque as assembleias podem ser feitas nos seus locais de trabalho. Veja bem, se, por exemplo, a DUA convocasse, ela poderia, por conta da situação multicamp, convocar essa assembleia em Benjamin Constant. Os professores da sede e das outras unidades, daqui de Manaus, das outras unidades fora da sede, certamente não compareceriam por conta dos custos, das condições de estar presente naquele local. E quanto ao regimento da DUA, ele carece de atualização, assim como outras situações da universidade. Por exemplo, a estatuinte. O regimento da DUA diz em um momento sobre casos omissos. Essa atualização, o artigo 10º, versa justamente sobre isso, sobre que em casos omissos, como era esse caso da votação do interior, ele vai ser posto em votação pela Assembleia. Mas e o presidente da DUA, de maneira autocrática, novamente afirmando, não fez essa votação. Vamos tomar cuidado com os termos. Não é dentro, mesmo que seja caso omisso, não é prática histórica, local e nacional, realização de plebiscito. O plebiscito é uma consulta, não se aplica às condições de uma declaração de greve, que é a declaração para toda a categoria. Inclusive, eu gostaria de esclarecer que houve, na Assembleia que discutiu o indicativo de greve, a votação para que fossem acolhidos os votos dos professores não sindicalizados também é a DUA, porque pelo regimento só votariam os professores sindicalizados. E se nessa Assembleia, por exemplo, só os sindicalizados fossem votar, grande parte dos votos contrários à greve eram de professores não sindicalizados. Mas seria uma greve de classe, seria uma greve sindical e não uma greve de classe. A mesma coisa se aplica aos colegas do interior. Os colegas do interior, eles não são professores de segunda categoria, eles são tão professores da UFAM quanto os que estão aqui na capital, assim como os alunos que estão também, alunos da universidade, estudando fora da sede, que fizeram seus processos de seleção verão para o interior, também são alunos da universidade e que deveriam também ser acolhidos pelo DCE. O DCE, por acaso, alguma vez já fez contato com algum dos alunos que estudam no interior? Já abrangeu essa categoria? Já ouviu, nesse momento da greve, o que os alunos do interior têm a dizer pelas condições de precariedade que se tem lá nessas unidades, em relação a laboratórios, falta de professores, bibliotecas, inclusive o campo de Benjamin Constant passou 2 meses sem água potável e teve que paralisar durante um tempo as atividades e não foi por conta de greve. Né? Então, a gente tem que discernir, nesse momento, o que está acontecendo. Né? O nosso alvo é o Ministério da Educação, esse corte exacerbado de verbas que atinge toda a perspectiva de qualquer melhoria no trabalho da universidade e que já tem feito ao longo do tempo, antes mesmo desse corte, alguns setores paralisarem as suas atividades, né? E o nosso foco é a discussão com o governo. Não é interesse do sindicato, que é uma entidade de defesa da categoria, provocar cisões
ou mesmo colocar os professores uns contra os outros, porque terminada a greve, voltamos ao nosso trabalho, assumindo as nossas atividades normalmente, como estávamos fazendo antes da greve, quando isso era possível. Professor André, eu queria saber uma coisa. Essa cisão que a gente está vendo hoje na UFAM, você anda ali no CHL, vê placas, aqui tem greve, aqui não tem greve, a senhora falou de cisão entre os professores. Preocupa tanto o DCE quanto a DUA em relação a futuros movimentos? Assim, eu falo, nesse momento a gente tem uma divisão. Futuras lutas, futuros movimentos em prol da categoria. A senhora acha que isso pode causar um abalo nessa união ou é algo momentâneo? Já causou, né, professor? Olha, conjunturas são diferentes, né? Por exemplo, na greve de 2012, com a discussão do Mais Médicos e também do risco de possível descredenciamento do curso de medicina pelas sucessivas notas baixas no ENAD e nas avaliações do MEC, o que aconteceu? Nós tivemos uma participação massiva do curso de medicina, tanto por conta dos professores como dos estudantes, porque aquele momento, conjunturalmente, era um momento que afetava muito a faculdade, né? Então, cada conjuntura do país e da forma como se organiza o movimento, da maneira como a universidade está desenvolvendo suas atividades com mais ou menos recursos, com precarização, uma situação hoje muito presente, infelizmente, que é o assédio moral, né, aos professores que estão em situação de professores substitutos e em estágio probatório por parte de algumas direções, o que é lamentável, porque imaginamos que numa instituição de produção de ciência, com caráter acadêmico como a universidade, nós tenhamos espaços cada vez maiores para que possamos discutir essa produção de conhecimento e também o nosso cotidiano de trabalho na universidade, né? André, a formação de forma mais ampla. Preocupa você essa cisão desse momento? Preocupa ou você primeiro, acha que é uma coisa momentânea? Não, não é momentâneo, não. Isso eu acho que até a DUA reconhece que é um momento histórico dentro da universidade e nunca teve um movimento tão forte assim contrário à greve, e a gente fala que não é contrário à greve. É nesse momento conjuntural contrário a essa paralisação, que nós possamos sim juntar, estarmos unidos contra o principal inimigo da educação brasileira, hoje que é o governo federal. Nós entendemos isso também. Como que o governo põe como slogan de um governo pátria educadora e corta 9 bilhões da educação? Isso nós entendemos. Só que acontece é que hoje, Caio, se você for entrar lá na UFAM, você vai parecer que está entrando num estádio, em que tem o time dos contra e o time dos a favor. É uma coisa assim que você vê notório. Até mesmo em assembleias, e o DCE buscando discutir, conversar, nós não queremos essa cisão desse movimento. Só que nós não estamos percebendo da mesma maneira a DUA conversar sim com os professores. Eles estão pedindo o direito de dar aula. Assim como a DUA está pedindo o direito de grevar, os professores querem dar aula, querem fazer o retorno desse investimento que a sociedade dá para os alunos da UFAM, retribuindo isso. Dando aula é um direito legítimo dos professores e dos alunos também querem se formar. O que acontece é que hoje é bem claro e notório. Existe um movimento de cisão extrema dentro da universidade. Aqueles que querem dar aula e aqueles que querem paralisar. Isso é bem notório, eu acho que a professora também concorda com essa conjuntura. Pode melhorar lá na frente, mas atualmente o momento é de muita cisão. Bem, eu gostaria primeiro de salientar o seguinte, né? Nesse momento agora, quando a greve se instala, há um período, nas primeiras semanas, que é um período de visita às unidades acadêmicas, de diálogo, inclusive, com os colegas que insistem em permanecer dando aula para que nós possamos fortalecer o movimento. Ninguém quer greve, né? A greve é algo que a gente lamenta muito ter que lançar a mão, porque nós sabemos outros prejuízos que vêm a partir disso, né? Além dos prejuízos que já se tem, quando não se tem mobilização, quando o MEC não negocia, quando a gente não consegue avançar nesse processo. Então, eu acharia até de bom tom para que a gente engrosse as fileiras, digamos assim, e possa ter uma greve forte, contundente, que force realmente o Ministério da Educação a negociar, já que tem verba para o agronegócio, tem verba
para o FIES, tem verba para outras coisas, por que não verba para a universidade pública? Por que a universidade pública tem que ser penalizada, né? Então, quanto a isso, por exemplo, nós sabemos que os professores têm o direito à sua subjetividade de persistir em dar aula. Em nenhum momento o comando foi com algum tipo de atitude autoritária. O que aconteceu na FES, professora? Ou mesmo... Olha, eu te diria que o que aconteceu na FES foi um grande mal-entendido, porque quando o comando respondeu dizendo que iria solicitar as gravações das câmeras e acionar a Polícia Federal para apurar o que realmente aconteceu, mais tarde, nas redes sociais, a própria aluna que se dizia agredida disse que a história não era bem aquela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há um momento de forte tensão, que os ânimos estão exaltados e qualquer atitude que possa parecer mais incisiva pode ser interpretada de forma equivocada, né? Eu sou professora da turma de Psicologia Geral 1, da turma da FES, onde o episódio aconteceu. Eu havia conversado com a turma no dia 11, que foi a minha última aula com eles, quando eu coloquei os movimentos relacionados ao processo, o que era pauta para o movimento de greve, pós-deflagração de greve, né? Foi um diálogo muito interessante, muito bom. Então, nesses momentos de tensão, muitas vezes se perde um pouco o foco, mas o fato é que eu interpreto esse evento da forma como ele foi criado e veiculado, muito parecido com um episódio que aconteceu com uma candidata a prefeita de Manaus, alguns anos atrás, em que um ovo apareceu, né? E depois de todo o rebuliço, redes sociais e tudo, foi descoberto que o ovo tinha sido um factoide criado para gerar toda aquela situação. Entrando nesse lado da política, a gente tem um trecho aqui de uma carta que o DCE enviou à imprensa no dia 16 de junho desse mês. E aí é o seguinte... a gente tem aqui o trecho que diz assim: curioso é perceber que muitos indivíduos que hoje esbravejam posição favorável à greve são as mesmas pessoas responsáveis em defender este governo em período eleitoral. Antes de tudo, o que deve parar na educação é a hipocrisia e o joguete político. Eu queria saber de vocês, a gente está vivendo um momento político tenso no país, com o presidente Dilma, Operação Lava Jato, essa crise, com uma eleição que parece que não tem acabado ainda, a gente está meio em outubro. Eu quero saber de vocês o seguinte: como que isso se reflete nesse momento dentro da UFAM? O DCE, por exemplo, ele teve apoio, né, do PSDB aqui em Manaus para a eleição da entidade, e aqui há uma crítica ao PT, indireta, enfim. Primeiro que... Eu quero saber de vocês como é que isso se reflete dentro da greve da UFAM? Primeiro que ficar bem claro, não houve apoio partidário nenhum. A minha ideologia partidária não interfere. Tanto que, para você ver como... Mas a atual diretoria do DCE teve apoio do PSDB, não teve? Não teve apoio porque você não viu nenhum dirigente partidário defender a eleição do DCE enquanto campanha. Você não viu nada disso. O que aconteceu foi que eu tenho minha ideologia partidária, que é bem do PSDB. Só que, desde o ano passado, nós estamos mantendo dentro do DCE um sentimento de isonomia. Para você ver, a professora vai concordar também, tem alunos dizendo até, Caio, que eu sou uma linha auxiliar do PT dentro da universidade. E aí você vê, eu tenho uma linha ideológica próxima ao do PSDB. Só que eu represento ali, mantendo essa isonomia e sabendo que ali não está mais o André do PSDB, está sim o André do DCE. Eu mantenho a isonomia e vou para o que os estudantes querem. E a maioria dos estudantes não querem essa greve. Pensando bem, se fosse aproveitar politicamente, eu teria todos os motivos do mundo para querer uma greve, para batalhar e para falar mal da presidente, que tem que ter greve mesmo. Só que eu represento uma instituição centenária. O DCE está reconquistando o seu respeito agora. Porque antes vocês viam o DCE aparelhado politicamente por o JS, por PCdoB, por esses partidos que são acostumados a fazer isso com o movimento estudantil. Mas nós aqui, André e toda a diretoria, você não vê isso. Você vê a isonomia da entidade, você vê o respeito com os estudantes, e isso é respaldado por quê?
por consultas públicas feitas nas unidades, a Faculdade de Tecnologia, as assembleias que foram realizadas agora, na última vez no SEBS, 1.124 alunos são contrários à greve, enquanto 157 são favoráveis. Então, aí você percebe esse movimento que está instalando na UFAM. E deixando bem claro que, partidariamente, nós do DCE mantemos a isonomia com ações, não só com palavras, mas ações efetivas que nós estamos fazendo na entidade. Professora, a senhora acha que esse clima político ainda tenso reflete alguma coisa na greve da UFAM? Olha, eu diria que diretamente não. Em que sentido, né? A ADU, a Seção Sindical do Sindicato Nacional, ela tem pautado na sua história a defesa da autonomia frente ao governo federal, frente à administração superior e a qualquer partido político, porque nós discordamos veementemente do aparelhamento da entidade, seja por qual partido for. Afinal de contas, o sindicato é criado para a defesa da categoria e não de interesses particulares, sejam eles partidários ou de qualquer outra ordem, né? E hoje eu acredito que também está nesse caldeirão, digamos assim, bem movimentado, né? Algumas situações que estão ocorrendo, que estão, digamos assim, emergindo nesse quadro da greve, que é, por exemplo, possíveis candidaturas de alguns colegas que estão na administração superior e à frente desse movimento que tenta desqualificar a DUA e que estão se preparando para daqui a 2 anos para as eleições da Universidade Federal do Amazonas para a reitoria, né? Então, muita coisa está presente nesse caldeirão, né? E a gente precisa ouvir atentamente, acompanhar esse processo e nós convidamos os telespectadores a entrarem na nossa página Docentes em Defesa da UFAM, que é a nossa fanpage no Facebook, consultarem a página da DUA, Seção Sindical, adua.org.br, e também do Sindicato Nacional, porque lá todas as informações sobre o que está acontecendo em nível nacional e local estão circulando, né? A programação do movimento, inclusive amanhã vai haver uma audiência com o MEC, que está marcada para as 14 horas no horário de Brasília, 13 horas aqui. Por conta disso, vamos fazer uma vigília para acompanhar esse processo, né? E hoje, à tarde, daqui a alguns instantes, vai ocorrer uma reunião com a convite da administração superior para que seja discutido o ofício em que nós requeremos uma reunião extraordinária do Conselho Universitário para discussão da suspensão do calendário acadêmico. Certo. Professora Ana Cristina Martins, André Moraes, muito obrigado. Esse é mais um D24 em debate. Eu agradeço a presença a você, telespectador, muito obrigado. E a gente fica por aqui, continue acessando o D24 AM. Até a próxima. Tchau.